Olá, pessoal! Vamos então dando continuidade aí à nossa série de vídeos aqui sobre a mentalidade empreendedora, tá? Nessa aula aqui nós vamos entrar no segundo conjunto das características comportamentais do empreendedor. Vamos entender e conhecer os comportamentos que fazem parte do conjunto do planejamento. Então, o conjunto do planejamento, né, da característica ser planejador, vai ser composto aí por 3 comportamentos. São eles: busca de informações, estabelecimento de metas e planejamento e monitoramento sistemático. Vamos lá rapidinho entender cada um deles. Bom, busca de informações, o primeiro comportamento. Pessoas que pensam de forma empreendedora, elas vão atrás das informações, elas querem saber como as coisas são feitas, por que são feitas daquele jeito, elas buscam encontrar mentores, elas buscam compreender as coisas que querem fazer. Por exemplo, um aluno que pensa de forma empreendedora, ele não quer apenas a resposta, ele não quer apenas alguma informação ali que o professor diga, ele quer de fato compreender, ele não quer só o diploma, ele não quer só o certificado, ele quer realmente aprender aquele conhecimento. Então ele vai a fundo, ele busca informações, depois da aula ele até pesquisa mais, vê o que outras pessoas, outros livros, além do que o professor falou em sala de aula, veja que ele tem uma sede em saber mais, então ele busca informações. Quando tem algo que talvez ele não saiba ou tem algo que ele queira saber mais, ele vai buscar essas informações, ele vai pessoalmente obter informações. Agora vamos para o segundo comportamento do conjunto de planejamento. Este comportamento é nomeado como planejamento e monitoramento sistemático. Chamo a atenção aqui para a segunda sentença aqui, monitoramento sistemático. Olha, este comportamento faz uma diferença gigantesca na obtenção dos resultados de forma eficaz. Pessoas que pensam de forma empreendedora, elas tendem a ter um comportamento de acompanhar, de monitorar, de registrar como que está sendo o desenvolvimento, o alcance daquela sua meta, daquele seu objetivo que foi estabelecido. Ela não simplesmente deixa correr solto, ela observa, ela monitora, ela acompanha. Então, são pessoas que não fazem uma tarefa gigantesca de uma vez, elas dividem em etapas e elas vão acompanhando, elas vão registrando, elas vão monitorando cada uma das etapas, né? Um aluno que tem uma mentalidade empreendedora, ele não vai deixar para analisar, para pensar como ele se saiu na disciplina lá no final da disciplina, lá na hora que já estiver indo para a última avaliação. Não. Mas ele vai ser aquela pessoa que vai entender que o conteúdo é um processo e que ele é dividido ao longo do semestre ali. Então, ele vai pegar a primeira atividade avaliativa e vai analisar como ele se saiu naquela atividade, o que faltou, o que não faltou. Então, ele vai monitorando, ele vai acompanhando, ele entende que para que ele tenha o diploma no final do curso completo, ele precisa, primeiro, concluir cada disciplina com tanto desempenho, né? Ou seja, concluir cada semestre. Veja que a visão dele é uma visão processual e, mais do que isso, ele acompanha, ele faz um monitoramento, tá? Então, pessoas que pensam de forma empreendedora, elas estão constantemente revisando os planos, elas estão levando em consideração os resultados que obtiveram antes, elas analisam e fazem adaptações às mudanças que podem vir a acontecer no ambiente, certo? Então, e elas mantêm registrado isso. Percebam que são pessoas que planejam dividindo uma grande tarefa em tarefas menores e que acompanham e analisam os resultados dessas tarefas. E aí, então, nós vamos para o terceiro comportamento do conjunto de planejamento, que é o estabelecimento de metas. Aqui, pessoas que pensam de forma empreendedora não são pessoas que naturalmente estabelecem metas para elas.
E essas metas são desafiadoras para elas, são revigorantes, né? Então, dão para ela pessoalmente ali um gás, uma motivação para estarem atuando. E não são metas que às vezes elas tornam públicas, são metas internas. Elas costumam estabelecer metas para serem vencidas por elas mesmas em relação ao próprio desempenho. E essas metas, muitas vezes, elas vêm acompanhadas de prazo, elas são claras e elas são específicas. E elas têm uma visão a longo prazo. Essa visão, ela é clara e específica. Então, são pessoas que elas visualizam o fim da jornada, visualizam onde elas querem chegar. Contudo, elas estabelecem metas que sejam a um curto prazo e que sejam mensuráveis, né? Ou seja, metas pouquinhas, né? Logo ali eu chego, depois eu dou mais um passinho, depois eu dou mais um passinho, tá? E os prazos, eles podem ser medidos, essas metas podem ser medidas, tá bom? Então, aí nós temos o conjunto do planejamento. Pessoas que são planejadoras são aquelas pessoas que buscam informações, que elas querem entender como as coisas são feitas, que elas querem pessoalmente saber como as coisas são feitas, né? E que elas planejam e monitoram sistematicamente as ações que precisam ser feitas e estabelecem para si próprias metas que sejam de curto prazo, metas que sejam mensuráveis e possuem, né, uma visão a longo prazo clara e específica, tá? Isso torna aquelas pessoas planejadoras, que é uma das 3 grandes características de uma mentalidade empreendedora, não é? Então, seguimos para a próxima aula.